Oiê, eu sou Luana Ferreira e esse é mais um vídeo pro canal. Roda a vinheta! Então, se você é inscrito do canal, acompanha o canal, você sabe que esse é o segundo vídeo contando sobre a minha saúde. Se você não sabe, então você não é inscrito ou você não está acompanhando o canal. Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho para ficar ligado e acompanhar os vídeos direito. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho você assistir o primeiro vídeo primeiro para depois assistir esse aqui para acompanhar na ordem certa, para você entender a cronologia das coisas e tudo que eu já passei até agora. Eu vou contar agora sobre a segunda cirurgia que eu passei. Ao total foram 5. E esse é o vídeo sobre a segunda cirurgia. E como eu falei no primeiro vídeo, vão ser 6 vídeos. Então, esse é o segundo. Fica ligado, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Porque o nome desse vídeo é Início da luta contra a dor, mesmo sendo a segunda cirurgia. Porque a primeira cirurgia, como eu contei, eu não passei por dores. Mas depois de um tempo, eu comecei a sentir dor. E era muita dor. Com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir fortes dores na barriga. E, eram dores que eu não conseguia explicar. Eram dores que vinham, queimavam a minha barriga e, doía muito, muito, muito. E depois passava. E eu ficava assim, o que é que tá acontecendo? E, se eu não comesse, dava dor, mas se eu comesse alguma coisa muito forte, também ficava com muita dor. E eu ficava assim, o que é que tá acontecendo? Ia pra médica e a médica falava, deve ter sido alguma coisa que você comeu. Mas é normal. Mas é estresse, você tá tendo estresse na escola? Deve ser isso. E eu ficava assim, tá bom, mas por que eu tô sentindo tanta dor assim? Aí ela resolveu fazer uma bendita de uma ultrassom, né? Um exame tão simples, uma simples ultrassom. Aí ela viu que eu estava com 3 pedrinhas na vesícula. Mas ela falou que, eram pedrinhas pequenas, não precisava se preocupar, era normal, todo mundo pode ter, então... Mas existe sim uma cirurgia para tirar as pedras e eu poderia pensar sobre isso, sobre a cirurgia. A minha mãe já ficou meio assustada, eu também fiquei assustada e começamos a pensar assim sobre a cirurgia. Eu falei pra minha mãe, não mãe, agora não. A médica falou que é normal, então eu vou tentar não comer tanta coisa, spoiler. Continuava comendo do mesmo jeito. E, vamos indo, eu vou ficar pensando nisso até as férias de outono. Porque aqui na Alemanha tem férias de verão, outono e outras férias aí. Aí eu disse, eu vou pensar até as férias de outono sobre essa possibilidade de fazer a cirurgia, né? Esse exame ela fez quando tinha 17 anos, no meio do ano, assim, foi feito o exame e descoberto essas 3 pedrinhas na vesícula. Aí passou o tempo, eu esqueci disso. Eu continuava sentindo dores na barriga, mas eu esqueci que eu ia pensar sobre a cirurgia, sabe? Aí, na época de outono, 3 meses depois de ser diagnosticada com essas 3 pedras na vesícula, eu resolvi fazer um bendito de um sanduíche. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comida. Vamos juntar os dois, vamos fazer um pão da Subway em casa. Aquele pão delicioso de queijo com orégano, no caso é com queijo parmesão, eu fiz com queijo parmesão, que já é um queijo forte e gorduroso, né? Aí, não satisfeita, pus frango, salada, molho, comi. Não deu 10 minutos que eu comi isso, começou uma forte dor na barriga, uma dor que cada vez mais vai ficando mais forte. Eu vomitei, não passava dor, e eu deitava na cerâmica fria, a dor não passava, eu fiquei agoniada até o ponto que eu cheguei pra minha mãe e falei, me leva pro hospital, a dor não tá passando. E é claro que eu tomei remédio, né, mas a dor não passava. Então eu fui pro hospital numa sexta-feira, e era sexta-feira à tarde. Então eu fui pro hospital no sábado, era mais ou menos de tarde, assim, depois do almoço, eu fui pro hospital no sábado e eles falaram, a gente vai ter que lhe internar, porque agora a gente não consegue fazer exame, então a gente vai ter que lhe internar.
eu tava na clínica de criança, né? Então, porque eu ainda tinha 17 anos, então me levaram pra clínica de criança. E aí ele falou, vou ter que lhe internar, você fica aqui e segunda a gente faz exame. Aí a dor, por incrível que pareça, já tinha passado nessa hora. Mas eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, a dor passou. Mas eu quero saber o motivo dessas dores e não quero mais ter essa dor, então eu vou ficar internada aqui. Então eu decidi ficar internada lá, né? E passou o sábado, passou o domingo, chegou a segunda e... Gente, eu sou tão esquecida que, tipo... Pausa para o assunto sério. Eu sou tão esquecida que o médico de lá chega para fazer visita, né? E eles chegaram, tipo, na segunda de manhã e falaram, Luana, quanto tempo você tá aqui? Aí eu falei, acho que já faz uns 3 dias. Aí a médica olhou assim pra minha cara e falou, Luana, você chegou no sábado, só faz 2 dias. Aí eu falei, então faz 2 dias. Esquecida que só que eu sou. Aí, vamos voltar pro assunto sério, né? Aí o médico falou, não, você tem exame marcado pra fazer, que era a ultrassom de novo, né? Aí eles fizeram a ultrassom, começaram por aqui, fizeram na barriga até chegar na vesícula. A vesícula, pra quem tá perdido, deixa eu explicar. A vesícula é esse órgão aqui, que fica embaixo do fígado e ele produz o líquido biliar que dissolve a gordura da comida que você come para ela não ir pro seu fígado e outras coisas para não dar problema, né? Então, essa é a vesícula. Tem o saquinho da vesícula e tem o canalzinho dela que leva pro resto do corpo. Aí, né, cheguei lá, fui fazer o exame e então o médico chegou na vesícula e falou: nossa, você tem uma mina de ouro aqui. Como eu tava na área de criança, eles não falavam muito sério, né? Então ele falou, nossa, você tem uma mina de ouro aqui. Tem tanta pedra que eu não consigo nem contar. Você tem muito ouro, vou roubar umas pra mim. Aí eu ri, né? Eu fiquei rindo assim, fiquei assim pensando, nossa, como assim? Aí eu falei pro médico, lembrei e falei pra ele, olha, eu fui diagnosticada com 3 pedras na vesícula 3 meses atrás. Aí ele falou, sim, mas agora tem muito mais, a gente nem sabe quantas tem. Vou recomendar pro cirurgião para retirada do seu saco da vesícula biliar. Aí já foi um choque. Eu fiquei assim, vou ter que passar por mais uma cirurgia. Tá bom, mas vamos lá. Eu tinha 17 anos e estava afastada do caminho de Deus. E eu lembro que eu pensava que eu ia morrer. Não é uma cirurgia grande. Pode ser um pouquinho de drama, pensar que você vai morrer. Mas pensa só, você com 17 anos passar por mais uma cirurgia. Então eu pensei sim que eu ia morrer, tá? Não diminuam o meu drama. Eu pensei que eu ia morrer. E eu já tava pensando assim, vou deixar uma carta por escrita no meu celular pra minha mãe ler quando eu morrer. Eu tenho plena certeza que eu ia morrer. E como vocês podem ver, eu tô aqui e não morri. E aí eu falei pra minha mãe, assim, a gente orou antes da cirurgia, né? Dessa vez eu não tomei nenhum tranquilizante antes da cirurgia, então eu tava acordada, plena, consciente. Então a gente orou antes da cirurgia e a minha mãe tava orando, pedindo pra Deus me ajudar, estar lá, ser meu cirurgião e guiar os médicos e tudo mais e tal. E o que eu orava é, Deus, eu sei que eu tô afastada dos teus caminhos, não tô sendo a filha que tu queres, mas, por favor, acolhe a minha mãe e a minha avó. Eu sei que elas vão ficar muito tristes quando eu partir. Eu aceito o que tá pra acontecer e, tipo, só não deixa elas sofrerem demais. Ajuda elas, que elas possam ser felizes, porque eu fui feliz. E daí... Tô começando a me emocionar agora. Eu fui pra sala de cirurgia. Minha mãe contou tudo pra pastora, né? Minha mãe também estava afastada dos caminhos de Deus, mas a gente tem uma pastora que nunca nos deixou. Então, minha mãe contou tudo pra pastora. A pastora orou, pediu pra Deus me mostrar um sinal que ele estava comigo. Eu não sabia disso. Não tinha conversado com a pastora nem nada. Só minha mãe que conversou com a pastora. Aí eu fui levada na cama, né? Me subiram com o elevador. Foi um momento muito difícil se despedir da minha mãe no elevador para subir, porque ela não podia subir junto.
E depois eu fiquei firme e forte até eles fecharam a porta do elevador, aonde eu desabei, comecei a chorar muito. E eles falavam, não se preocupe, vai ficar tudo bem, é uma cirurgia tipo de rotina, não vai acontecer nada. E tipo, eu assim, na minha cabeça eu vou morrer. Esse é o meu fim, acabou, vai ser isso. E daí, quando chegou lá na sala de cirurgia, eu vi pela primeira vez uma sala de cirurgia, assim, completa. E daí, eu pensei, aí eu fiquei com medo, eles colocaram um acesso, né, que eles colocam acesso para dar o anestesia. E colocaram uma máscara para eu respirar. E falaram para eu contar de 10 abaixo. Nisso que eu tava contando, eu lembro que eu virei pro lado e eu juro que eu vi uma pessoa de luz segurando a minha mão, dizendo, eu estou contigo. E, tipo, isso foi muito forte e, tipo, depois disso eu apaguei. Aí eu acordei, né, depois da cirurgia, mas eu acordei já gritando de dor, porque eu sentia muita dor. Não sei o que aconteceu, eu senti muita dor, como se eu sentisse eles me cortando. No caso, eu acordei depois da cirurgia, né? Eu não acordei durante a cirurgia. Eu acordei depois da cirurgia com muita dor, chorando, gritando. Aí eles me levaram lá pra baixo, me deram remédio, mas eu continuava chorando, gritando. Me levaram lá pra baixo, minha mãe chegou, porque minha mãe tinha saído. Ela chegou e me viu chorando, gritando, também ficou muito desesperada. Ficou orando pra Deus tirar essa dor, dizendo, Luana, se acalma. Os médicos também falavam, você precisa se acalmar, mas eu não conseguia, eu tava sentindo dor. Então, eles me deram todos os remédios possíveis e a dor não passava. Foi que depois de um tempo, eu acho que depois de umas 4 horas nessa luta, sentindo muita dor, a dor passou e eu comecei a me tremer. Minhas pernas ficaram tremendo assim, ficaram realmente assim, tremendo. Aí eu passei por tudo isso, né? E a médica falou, você tá tendo uma crise de pânico, se acalme, porque também eles me deitaram assim, e nisso que eles me deitaram, eu senti como se tivesse uma bolha de ar aqui na minha garganta, eu não conseguia respirar, eu falava, não consigo respirar, minhas pernas tremendo. Eles falavam, você tá tendo um ataque de pânico, você precisa se acalmar, já ele não pode mais lhe dar remédio, se acalma. Foi que depois de um tempo eu me acalmei, tudo mais e tal, mas ainda muito abalada com tudo que tinha acontecido, né? Feliz que não tinha morrido, mas assim, muito abalada com tudo que tinha acontecido, ter passado por uma cirurgia, não sabia me lidar, não sabia lidar com isso, com essas emoções. E aí, né, depois que passou tudo isso, no mesmo dia, eu fiquei com vontade de fazer xixi, é claro. Aí a médica falou, aí a enfermeira falou, você consegue se levantar para fazer xixi? Aí eu falei, não. Aí eles colocaram um baldezinho assim embaixo de mim, fiz xixi, mas depois outra vez, vontade de xixi de novo, me levantei, fiz xixi em pé, porque não tava com medo de sentar, então eu fiz xixi na minha meia de trombose todinha, tiveram que trocar a meia de trombose. Aí depois, né, no outro dia eles falaram, Luana, agora é hora, você tem que se levantar e andar. Você precisa andar, senão a gente não consegue te dar alta. E eu queria sair dali, então eu levantei e comecei a andar. Vou deixar um vídeo aqui que minha mãe fez. Eu não tô fazendo nem pra palhaçada. Vendo? Olha só, eu nessa situação, a mulher fazendo graça, me chamando de zumbi, eu tipo tentando andar assim, andando assim devagarzinho, mas fui andando, né, depois recebi alta, fui pra casa, depois teve o batizado da minha priminha, eu fui pra igreja, contei pra pastora do que eu tinha visto antes de eu apagar a cirurgia. Ela começou a chorar, disse, Luana, eu tava orando por isso, eu tava orando para que Deus te mostrasse que Ele é contigo, e eu também chorei muito, falei, pastora, obrigado pelas orações, obrigado por tudo, e desde então eu percebi que, tipo, não dá para viver sem Jesus, então eu voltei para os caminhos de Jesus, voltei a falar com Ele, a conversar, a confiar nos planos deles e saber que, tipo, tudo que ele faz é perfeito. Mesmo tendo algumas coisas que eu pense assim,
mas por que disso? Eu não fiz nada para merecer isso. Tudo que ele faz é perfeito, então eu preciso confiar nisso. E foi isso. Essa foi a segunda cirurgia, um pouco mais difícil do que a primeira cirurgia, né? E agora eu vou gravar falando sobre a terceira cirurgia, que foi pior ainda. Então, deixe seu like para me ajudar. Compartilhe esse vídeo para mostrar para as pessoas o quão Deus é maravilhoso e as grandezas que Deus pode fazer. E, tipo, é isso, né? Se inscreve se você não for inscrito, ativa o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais e fica com Deus, fica na paz. Um beijo e tchau!